Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Gostaria de perguntar pra vocês se vocês sabem o que é uma metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem ou uma comparação. Quero fazer com vocês aqui agora uma comparação de você que vai me assistir agora com o cedro do Líbano. O que é o cedro do Líbano? Cedro do Líbano é uma árvore gigantesca e super icônica. Ela cresce nas montanhas do Líbano e há milhões de anos é um símbolo de força, estabilidade, longevidade. Foi usada antigamente para construir templos, palácios e navios. Raízes alicerçadas. Antes de crescer para cima, ela é focada em crescer para baixo. Ela tem raízes profundas. Isso faz com que a árvore fique mais resistente e ela faz, quando cresce para cima, as copas delas são imensas, elas crescem flores, também florescem e são lindas. E por que no início do vídeo eu falei sobre a metáfora? Porque hoje, o cedro do Líbano, ele inspira as pessoas, porque ele mostra uma força simbólica, que é quando você tá crescendo e ninguém vê. Quando você está criando raízes e ninguém vê. Quando você está criando uma estrutura e ninguém vê. Quando você está com aquela copa viçosa, e talvez não tão grande, talvez você esteja pequena, criando pequenas folhas, mas está com raízes profundas. Isso nos mostra símbolo de força. Por quê? A estrutura é um crescimento duradouro de raízes firme. Com isso, o cedro do Líbano, ele é citado na palavra em Salmos 92, versículo 12, que eu quero ler aqui para vocês. Vou ler só o 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. E o que essa imagem do cedro do Líbano nos traz? É uma imagem que transmite firmeza, prosperidade, exatamente como nós buscamos hoje. Nós temos buscado hoje. O que o cedro do Líbano nos leva a refletir com a nossa vida? Hoje nós buscamos algo maior. E o que seria esse algo? O cedro do Líbano, ele representa alguém. Quem é esse alguém? Alguém que busca crescimento, alguém que busca mudança de ambiente, alguém que tem raízes profundas, que tem coisas que aconteceu ao longo da sua vida que formou o seu caráter, formou quem você é hoje. É como uma referência que permanece firme, mesmo diante de adversidades, que seja ela vento, tempestade, e com o tempo se torna forte, estável e próspera. Não é por pressa, porque na maioria das vezes o nosso caráter ele não é formado da noite pro dia. Ele é formado com o tempo. E com isso, você escolhe como você vai transmitir para as pessoas essa referência de força que você tem adquirido dia após dia. Porque com isso faz você ter constância. O que é uma constância? É você não desistir, mesmo diante da adversidade, mesmo diante do que você tem passado, do que tem acontecido com você. E você decidiu ter uma estrutura forte. E para ter uma estrutura forte, sólida, você tem que estar preparado para os ventos. E com isso, a sua raiz tem que estar bem estruturada. Assim como o cedro do Líbano, eu quero levar você a fazer uma reflexão agora, nesse momento comigo. Eu já passei por inúmeras coisas, e assim, você que está assistindo esse vídeo agora, acredito eu que também tenha passado por muitas coisas, e coisas que talvez você pense assim, nossa, por que eu passei por isso? Por que eu tô passando por isso? E eu quero que você analise. E lembre-se de uma coisa, você só passa porque o Senhor, ele permite você passar por isso, ou em algum momento você tomou a decisão de viver isso. Então você precisa parar e analisar qual é a situação do seu momento. Porque eu, em inúmeros momentos da minha vida, eu passei por incertezas, eu passei por acusações, eu passei por coisas que eu achava que pra mim não era necessário ter passado. Só que eu ainda passo e vou continuar passando, porque a gente tá aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a todas as coisas. E com isso, a maioria das pessoas, ela não vai ver o seu esforço. Então eu quero deixar aqui bem claro pra você, pro seu coração, guarda isso. Pare de pensar que as pessoas vão apoiar você. Pare de pensar que as pessoas vão apoiar a sua decisão, porque não vai. É você que vai decidir. Você decidiu carregar seu chamado, você decidiu cumprir seu chamado, por mais que a sua cabeça esteja confusa, por mais que você esteja com aperto no peito, com saber o que fazer. Se você decidiu, faça por você. Não espere a aprovação de ninguém, porque ela não vai vir. A sua aprovação, ela vem dos céus. E apenas decidiu mudar, busca conhecimento, invista em você, porque não é gasto, é investimento. Tudo que você investir em você é conhecimento que ninguém te toma. São raízes que você vai formar. E com isso, o cedro do Líbano, ele vem como referência para nos mostrar que o nosso esforço, assim como ele, vão criando raízes ali. E essas raízes fazem você ter uma estrutura. E essa estrutura faz com que você cresça internamente, cresça espiritualmente, cresça em conhecimento, cresça em sabedoria, cresça para adquirir algo que você quer. Então, a partir de hoje, a partir do momento que você vê essa mensagem, determine algo para você, declare algo para você, não espere nada de ninguém, confia em você. Você pode, você é a imagem e semelhança do Criador, você pode todas as coisas. A cada passo que você dá hoje é algo que você vai alcançar lá na frente. Cada passo que doeu, cada decisão que você decidiu tomar, você teve que romper um ciclo. E normalmente quando a gente rompe os ciclos dói bastante.
Dói muito. É ensurdecedor, mas valerá a pena. Pensa lá na frente, vai valer a pena. Vai valer a pena você decidir mudar. Você decidir sair de ambientes que não cabe você mais. E a referência também do cedro do Líbano é o quê? Que você está criando raízes invisíveis. A partir do momento que você tomou a decisão de viver e não sobreviver, você está criando uma estrutura invisível que você está crescendo, mesmo quando não parece crescer. Enquanto muitos julgam a sua decisão, enquanto muitos não vê o que você tem dedicado, ao que você tem continuado a fazer dia após dia, madrugada sem dormir, talvez estudando e trabalhando, cuidando de filho, cuidando de casa, cuidando da família, do esposo, você tem decidido algo novo para sua vida. E para você viver esse algo novo, você tem que determinar algo na sua vida. Hoje, qual é a determinação que você tem para sua vida? Eu quero declarar que mesmo que ninguém esteja vendo o seu crescimento, ele está acontecendo. Um beijo, boa noite, que Deus abençoe o seu final de semana.